nós estamos dando início hoje, nosso primeiro dia da nossa semana do Avivamento. Essa é a segunda edição. Todos os dias, até o meio-dia, a nossa igreja, quando eu digo a nossa igreja, o nosso ministério, está envolvido nessa campanha. Todo dia estamos em jejum, em oração, e às noites temos culto em todas as nossas igrejas. Além de ter a pregação, a gente também tem um momento de oração e de comunhão. E hoje nós temos um assunto muito importante, que é o tema do dia, que está com base lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E eu aproveito para pedir ao pastor Antônio Filho para ler o texto da Bíblia, de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 4, é o nosso tema do dia de hoje. Que o tema de hoje é a busca, o segredo do avivamento. Então, você tem liberdade para fazer alguma pergunta, algum questionamento, tá bom? Fique à vontade, todos vocês que estão nos assistindo. E eu passo ao pastor Antônio Filho fazer a leitura do texto sagrado. 2 Crônicas, capítulo 7 e versículo 14. Palavra do Senhor assim nos diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Obrigado, pastor Antônio. Então, nesse momento, a gente vai começar aqui esse bate-papo, certo? Sobre esse assunto. E o tema é esse: a busca é o segredo do avivamento. Sabemos que é uma frase conhecida por todos nós, o pastor Silvano gosta muito dessa frase, né? A prova do desejo é o quê? A prova do desejo é a busca. Então, quem deseja, corre atrás. Quem deseja, busca. E hoje nós estaremos falando deste tema, provando para os irmãos que a busca é, na verdade, o segredo. Não é um dos, é um. Tá? Vamos estar falando sobre aqui a importância de buscar a Deus, por que devemos buscar a Deus, até que ponto devemos buscar a Deus, tá? E eu já quero fazer a pergunta, né? Já quero começar com o nosso presidente, pastor Darley. Buscar ao Senhor. Por que nós devemos buscar a Deus? Do seu ponto de vista, você como nosso líder, um homem que é crente desde o nascimento, né? Tem uma vida na igreja. Por que nós devemos buscar a Deus, na sua concepção? Primeiro, porque a presença de Deus na vida de uma pessoa muda tudo. E essa presença só é possível através da busca. Uma pessoa que tem Deus na vida é uma pessoa que tem facilidade de perdoar, de amar, tem facilidade de ser bênção na vida dos outros. Suas palavras são diferentes, seu proceder é diferente. Então, buscar a Deus não é simplesmente ir a Ele quando temos necessidade, mas é ter Ele presente na nossa vida. A buscar ao Senhor é ter intimidade, comunhão com Ele. Então, a presença de Deus só é possível na vida de quem busca. Então, é um dos fatores mais importantes. Eu acredito que todo crente que tem comunhão com o Espírito Santo teme perder essa comunhão, porque essa comunhão faz um diferencial extraordinário na sua trajetória, nas suas decisões. Nos momentos mais difíceis que essa pessoa enfrenta, o Espírito Santo é o consolador, é o auxiliador, o cooperador, que sempre nos ajuda e nos tira de situações que humanamente seria impossível a gente sair sozinho. Então, buscar a Deus, pessoas, que na minha concepção, o primeiro passo é para ter a presença de Deus em nós constantemente, né? Muitas vezes a busca, essa questão de buscar o Senhor, pode ser que alguém leve apenas para o lado de necessidade, de conquistar alguma coisa, de abrir porta, abrir janela, mas o mais importante é ter Ele presente na nossa vida, na nossa família, no nosso casamento, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa empresa, no nosso ministério. Então, buscar a Deus para mim é isso. Não é buscar as benesses apenas, a bênção, é buscar a presença dele. Então, na sua concepção, a gente não deve só buscar a mão de Deus, mas buscar a face dele, né? A plenitude.
Porque muita a gente só face do Senhor. busca as coisas dele, né? Só busca o que ele tem para dar. Mas não busca a sua Verdade. face, que é o que mais importa. Então, o senhor acaba de dizer que não há nada mais importante do que a presença dele. Correto. Moisés entendeu isso, né? E a presença dele só é possível se nós o buscarmos. É isso que o senhor quer dizer. Correto. A gente, inclusive, pastor Zé, aqui, olhando para o contexto de Moisés, da história de Moisés, quando Arão e Miriam tiveram aquela revoltazinha contra Moisés, e Deus chamou os três para uma conversa, Deus deixou bem claro o seu relacionamento com Moisés. Ele diz, olha, como qualquer outras pessoas, eu falo com eles por sonhos, por enigmas, né? Eu falo por eles de outras formas, mas com Moisés é face a face. Então, a presença de Deus na vida de Moisés era real. E aí Moisés entendeu que não podia perdê-la, porque se ele perde aquela presença, mesmo que Deus mandasse um anjo, ele sabe que muitas das questões que ele resolveria com mais facilidade, ele teria um anjo no meio, né? Teria um anjo entre ele e Deus. Ele disse, não me faça sair daqui sem a tua presença, não moverei, não daremos um passo sem a tua presença. Ele entendeu que o anjo, tem gente desejando ver anjo, ter anjo dentro, descendo na igreja, subindo, voando, né? Tem gente que deseja isso. Mas Moisés entendeu que o mais especial dos anjos jamais substituirá a presença de Deus. Então, meu presidente, você acaba de dizer um negócio aí nas entrelinhas, que Moisés achava interessante ir para Canaã, mas ó, Canaã, sem a presença dele, terra prometida sem a presença dele, não valia nada. Nada feito. Tudo bem. Pastor Antônio, eu quero mais uma pergunta para o senhor agora, na lata, né? Você acha, o presidente explicou a importância de buscar a Deus, mas eu queria saber da sua pessoa. Você acha que nós podemos buscar a Deus porque é um mandamento, por uma obrigação, ou a gente deve buscar a Deus por qual sentimento? Por prazer? Porque a Bíblia manda? Porque está na lei? Por que devemos? Devemos buscar a Deus, pastor Ezequiel, e a todos que nos ouvem, por uma necessidade nossa. Buscar a Deus é um ato de fé, confiante que Ele nos ama e vai nos responder. É de suma importância compreendermos e entendermos isso, que nós que precisamos dele. A necessidade é nossa. A partir do momento que nós compreendemos e entendemos esta busca, a importância dessa busca, vamos estar obtendo sucesso em todas as áreas de nossa vida, como o presidente falou, na área familiar, na área social, na área financeira, na área espiritual. Todos nós dependemos de Deus e precisamos nos aproximar mais dele. Quanto mais buscamos a Deus, mais crescemos, mas nós crescemos e ele nos ajuda a superar as nossas dificuldades. Esse tema é extraordinário de hoje. A busca é o segredo do avivamento. Quanto mais você busca, mais você encontra. Observe aí, nós aqui no cristianismo encontramos aí o segredo do cristianismo, que é estar aí. Você quer romper o sobrenatural? Busque a Deus. Quer vencer o pecado? Busque a Deus. Quer ter certeza que realmente você é salvo? Então busque a Deus. Você quer vencer espiritualmente? Não tem outro caminho. Busque a Deus. Sem Ele, nós não somos nada. João já nos fala lá no capítulo 15. Você quer ir até a Jesus? É fundamental. Busque a Ele. Jeremias, para fechar aqui essa parte, Jeremias 29:1, o que ele está nos dizendo? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, é uma necessidade, nós temos que sentir esta necessidade de buscar a Deus, de conhecer a Ele, de conhecer os seus propósitos, para que haja um genuíno avivamento, é necessário essa busca. O primeiro passo é o quê? É o desejo.
Porque muitas pessoas às vezes confundem, às vezes para o avivamento temos que orar. Não, o primeiro passo, eu creio, vejo dessa forma, para que haja um avivamento, é necessário o quê? O desejo. Se não houver o desejo, e a prova é a do prova. desejo, qual é? Não tem como. É O senhor falou no início aí. É o desejo, sem sombra de dúvida. Então, a busca é uma necessidade nossa. Não é apenas para como o nosso presidente falou, para suprir nossas necessidades. Mesmo porque Mateus 5:38 já está dizendo que, primeiro, buscar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Então, esta busca, o desejo, é fundamental para que o avivamento aconteça em nossas vidas. Obrigado, pastor. Você falou muita coisa interessante, mas para vocês dois, assim. Mas para a gente buscar a Deus, assim, vamos descer mais um pouquinho, descer mais um pouquinho. Vocês sabem que é um mandamento, tá? Eu amar a minha esposa. Não é um mandamento? Eu amar a minha esposa? Sim, sim, correto. Agora, você acha que ela vai se sentir bem eu amá-la porque eu sou obrigado? De forma alguma. Então, a gente sabe que é mandamento a gente buscar o Senhor. É uma ordem. Pela Bíblia é uma obrigação. Mas você, no coração de Deus, Deus quer que a gente o busque porque somos obrigados a isso? De forma alguma. Não não é uma satisfação para Deus perceber que Ele sonda o nosso coração. Então, por isso que eu falei no início, não é, apesar de ser um mandamento, buscar, mas temos que buscar com o desejo, com todo o nosso coração, com toda a alegria, com todo o prazer, com toda a sinceridade. Porque muita gente eu amo ao Senhor, e Deus me ama. Eu sei, Deus ama todos os filhos, mas existem filhos que agradam ao Pai. É diferente, né? Sim. Filhos que agradam ao Pai. Então, esse buscar, como o presidente falou, o senhor falou, sem esse buscar não há santidade, não há crescimento, nada disso. Agora, o que eu quero esse ponto para enfatizar é que não basta buscarmos por um sentimento de obrigação, mas buscarmos por um sentimento de prazer. É satisfação. Eu busco o Senhor porque eu amo. Né? É algo particular. Então, tudo bem? Eu achei interessante, pastor Ezequiel, pastor Darley, lendo um artigo de um determinado autor, fazendo uma colocação sobre esta relação com Deus, essa busca com o Pai, que Ele é o nosso Pai. Uma criança, um adolescente, quando ele está chateado com o Pai, ele evita todas as formas para falar com o Pai, para se encontrar com o Pai, porque está, às vezes, decepcionado, está frustrado por algum momento. Mas quando eles estão de boa, estão de paz, é o prazer estar junto, é o prazer compartilhar, é o prazer contar as suas necessidades para o seu pai, é um prazer falar com ele. Este relacionamento é mesmo com Deus. Quando nós estamos fora dos parâmetros que Deus estabelece, nós negligenciamos essa busca. Mas quando nós estamos em comunhão, quando nós estamos em paz, quando nós estamos em harmonia, nós temos o prazer do quê? De orar, de buscar, de ler a Bíblia, de estar congregando, de estar falando do amor dele. A busca é mais uma realização de estar perto. Isso é interessante. É verdade. O senhor leu o versículo de Jeremias 29:13. Eu também, um pastor aqui, esse pastor Isiel, escreveu Jeremias 29:13. Escreveram aqui também. Buscar-me-eis, me achareis. Né? É interessante para a gente entender que nós estamos falando de buscar. Só que Deus não está perdido, né? A gente não está buscando, achando que Ele está perdido. Ele é onisciente, Ele é onipresente. Agora, uma coisa que nós estamos tentando explicar. Essa busca não é porque Ele está perdido. Não, não. Deus não está perdido. Essa busca é como disse o salmista. Eu quero aqui falar mais um ponto. Nós nem combinamos nada, não fizemos roteiro aqui para essa live, mas eu quero perguntar para o presidente agora. Pastor Darley, no seu sentimento,
no seu sentido, até quando devemos buscar o Senhor? Até quando? Há um limite, assim, até quando, não no sentido de horário, de tempo, mas até quando? Até que eu receba algo, até que eu me cure, até que eu... Existe um limite até quando devemos buscar o Senhor? Não, na minha concepção, não. A busca ela é contínua, é a vida toda, até porque nós somos falhos, né, pastor? Dizer que o senhor disse algo interessante, Deus não está perdido, quem se perde é a gente. Nós que nos perdemos no dia a dia, nos perdemos no labor da vida, nos Verdade. perdemos nos nossos negócios, a gente se distancia de Deus com muita facilidade. É por isso que a busca é ininterrupta. Deus é muito sábio, ele quer ser achado, é porque ele sabe que a gente é que sai da rota. A rota de Deus continua mesmo, o caminho é o mesmo. Agora a gente toma atalhos. E aí Deus, essa palavra que ele dá no livro do segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, é exatamente para recolocar o povo na trajetória que ele estabeleceu. Então a busca na vida do crente é constante, 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 porque as nossas falhas, os nossos erros nos afastam de Deus. Deus não se afasta da gente, nós nos afastamos de Deus. Então, qual foi o propósito de Deus que Israel está presente em Israel, inclusive visivelmente, não na sua plenitude visual, que ninguém suportaria, ele mesmo disse, ninguém vê, é impossível que eu veja a minha face viva, né? Mas a vontade de Deus era que ele se manifestasse em Israel como no Sinai. Ele se manifestava no Sinai, aparecia, era fogo, era buzina, era nuvens, era relâmpago, trovões, para o povo saber que ele estava ali, Deus chegou. Como o povo não aguentou, ele mudou a forma de se manifestar e passou a se manifestar sobre a arca da aliança. A glória de Deus então ficou restrita ao sumo sacerdote. Então Deus sempre quis estar perto do seu povo. É o povo que não quis. Né? E isso é um exemplo claro, quando o povo disse, Moisés, nós não queremos que Deus fale conosco. Fala tu, não Deus. Isso é terrível. Terrível. E isso se repete, isso é do ser humano. O ser humano tem por natureza, por sua natureza pecaminosa, mesmo crente convertido, a natureza é pecaminosa, é crente, é salvo, é batizado no Espírito Santo, mas a natureza é terrível. E a gente é que se desloca. Por isso a busca é constante. Né? Quantos de nós nos deparamos em momentos, pastor Ezequiel, que a gente se sente vazio, né? Aí a gente para e pensa, meu Deus, eu estou me envolvido com tanto labor dessa vida, com tanta coisa, e estou me esquecendo de me dedicar ao Senhor. E aí nós voltamos àquele ponto primeiro, pastor Ezequiel, que a busca que Deus está falando aqui não é a busca pelos benefícios, pelo milagre, né? Por uma benesses dele, não, é a busca pela presença dele. Ele quer morar com a gente, ele quer residir com a gente. É a gente que de vez em quando coloca ele para fora de casa. Esse é o problema do ser humano. Né? Então a busca, ela é constante, constante, não tem tempo, não tem, né? A gente depende de Deus em tudo. Então eu acredito, no meu pensamento, que quanto mais buscarmos, melhor será. O apóstolo Paulo, presidente, o apóstolo Paulo, ele escreve no capítulo 3 de Filipenses, que ele diz que tudo que ele tinha, ele considerou como nada. Ele considerou como esterco, né? Que quanto mais ele buscava em profundidade a Deus, ele entendeu uma coisa, né? Paulo entendeu que nada do que ele tinha, nada do que ele tinha era mais importante do que a presença dele, né? Isso não importa que esteja vivo, que esteja morto, nada. Né? Eu acredito que nós devemos buscar o Senhor até quando? Né? Eu acredito que seja até que nada mais importe, né? Nada mais importe. Eu quero aproveitar para ler o Salmo 42, versículo 1, que o salmista diz assim: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti. Né? Então, o salmista aqui ele chegou no limite que não havia nada mais importante do que a presença dele, do que o próprio Deus. Porque a maior recompensa da busca é o próprio Deus. Eu quero aproveitar e dizer que quando meus meninos eram pequenos, Acre, Lucas, 2 anos, 3 anos caminhando, a gente brincava de se esconder.
E aí, ela me procurava, o Lucas me procurava, e aí eles não me achavam. Os pai, não vou mais não, porque eu não lhe acho, eu não lhe encontro. E aí, de vez em quando, eu deixava eles me acharem. Aí eu me recordo disso e me lembro de Deus. Quando a gente busca o Senhor, não é a gente que encontra Deus, é Ele que É ele deixa que se ser deixa se achado. achar. É Ele que deixa ser achado. Então eu creio no que o Senhor disse, que devemos buscar o Senhor até que nada mais importe. Né? De forma mais profunda, porque as pessoas estão buscando a mão de Deus, as coisas de Deus, o favor de Deus. Devemos parar com isso. Devemos buscar o próprio Deus, que é isso que importa. É isso que importa. Tá? Pastor Antônio, a gente está caminhando aqui para quase chegando ao nosso final da nossa live, mas eu tenho alguns questionamentos para fazer, nós nem combinamos, né? Sim. Mas existe formas da gente buscar a Deus. Que dicas você pode dar? Como devemos buscar a Deus? Para a gente discutir, alguém quiser, de repente, até anotar, né? Como podemos buscar a Deus? Que Sim. dicas você tem para as pessoas e para nós continuar buscando o Senhor? Quais são os meios que temos para buscar o Senhor? Quais são os meios? É muito interessante essa pergunta, pastor Ezequiel, e baseado no texto que ora lemos, que é a base da nossa conversa de hoje, a busca é o segredo do avivamento. E quando nós lemos o texto de 2 Crônicas 7,14, ele ali nos dá pelo menos 4 parâmetros para buscarmos a Deus. Dentre eles, nós podemos observar aqui um detalhe, antes de falar sobre essa questão, que esta orientação foi o próprio Deus que deu para Salomão, em uma resposta da sua oração. Quando nós observamos o capítulo 6, quando Salomão faz a sua oração, no capítulo 7, Deus responde como fazer. E o próprio Deus nos orienta para como termos essa busca. Primeiro, devemos fazer o quê? Para termos um avivamento, ou buscarmos a Deus. Para que, se o meu povo, que a gente chama pelo meu nome, primeiro faz o quê? Se humilhar. É o primeiro passo dessa busca, é nos humilharmos. Sem esta humilhação, não tem como. Quando nós observamos o texto da história de Israel, nós percebemos que ele, o povo, ele não se humilhou. Era um povo obstinado, era um povo orgulhoso, era um povo soberbo, presunçoso, né? E Deus permitiu essas coisas acontecerem e mostra para ele, para que haja uma verdadeira busca, para que haja um verdadeiro arrependimento, para que haja um verdadeiro avivamento. É necessário humilhar-nos. É fundamental a humilhação. Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Se quisermos as suas bênçãos, se quisermos a sua benevolência, o seu favor, é necessário nos humilhar. 1 Pedro, no capítulo de número 5, versículo 6, já nos orienta, nos admoesta, dizendo: humilhai-vos diante do Senhor, da onipotente mão de Deus, no seu devido tempo, Ele vos exaltará. Então, é fundamental esta humilhação. Segundo, o texto, ele fala que primeiro temos que nos humilhar, segundo, buscar a minha face, através da oração. Humilhação e oração. Que aqui aproveito e relembro aos nossos ouvintes, a todos os nossos irmãos, que é o propósito da nossa semana de avivamento, para nesta semana, até meio-dia, oração e jejum. E à noite, o culto. Eu tenho certeza que esta combinação, oração, jejum e o culto de louvor, celebração à noite, Deus vai renovar, vai batizar, vai salvar. É fundamental este alinhamento e este pensamento e esta nossa atitude. Então, nos humilharmos, buscarmos a face do Senhor em oração. Terceiro, quando ele fala lá, nos converter dos nossos maus caminhos. Aqui está, com a linguagem popular, o pulo do gato, né? Aqui está o segredo revelado na palavra, nos converter dos nossos maus caminhos. Não é todas as pessoas, mas eu já sou convertido. De fato, nós já somos convertidos.
convertidos, nós já aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Mas às vezes temos que converter os nossos pensamentos, converter a nossa língua, converter os nossos olhos, converter os nossos ouvidos, o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos vendo, o que nós estamos falando. Então, é fundamental observarmos, termos a visão macro dessa questão da conversão, para que haja uma verdadeira busca, e o resultado dessa busca, Deus vai fazer o quê? Perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Olha só que bênção, né? É fundamental nos humilharmos, orarmos, buscarmos a face do Senhor e nos converter dos nossos maus caminhos. É interessante, orar e buscar a face do Senhor é diferente de orarmos, apenas orarmos, agradecendo a Ele, pedindo a proteção a Ele, e buscar a face dEle é mais profundamente, um quebrantamento a mais, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso desejo de estar buscando a face do Senhor. Como nós falamos lá no início, né? Não é só orar por orar, mas você ter o prazer de ter essa conversa. É o seu amigo. Além de ser o seu Senhor, o seu Salvador, o seu Libertador, é o nosso amigo. Então, esses 4 passos, segundo o texto que nós lemos, para ter um genuíno avivamento. Ter uma sincera busca, nos humilharmos, orarmos, buscarmos a face do Senhor e nos converter, né, dos nossos maus caminhos. Quando esses 4 passos nós fazemos adequadamente, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, conforme Jeremias nos fala, né, nós obteremos resultado. Ele perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. E quando há uma terra sarada, observe que os resultados são outros. Por que vamos ser sarados? Aí haverá salvação de almas, como ter o prazer de evangelizar. Nós vamos ter milagres e curas no nosso meio. Nós vamos ter o quê? Celebração do que Deus está fazendo no nosso meio. Glória a Deus. Então, nós, tirando aí, fazendo um resumo do que o pastor disse, como podemos buscar a Deus, esses são os passos, né? Através da humilhação, da oração, da meditação da palavra, da celebração, que é a adoração, no momento de comunhão, de congregar também, é o momento de buscar a Deus. E eu aproveito para deixar aqui essa imagem. O melhor lugar para encontrar a Deus é aqui, né? De buscar. O melhor lugar para buscar a Deus é aqui, né? Não busque em outro lugar. Bíblia Sagrada. Você vai encontrá-lo. Verdade. Quero voltar aqui. Obrigado, pastor Antônio. Boas palavras, bons esclarecimentos. Pastor Darley, o senhor acredita que existem obstáculos nessa busca? Existe obstáculo, empecilho, que pode nos impedir a gente buscar ao Senhor? E pode citar pelo menos um ou dois. Alguma coisa que nos impede, né? Algum obstáculo que nos impede de buscar ao Senhor existe? Existem vários, né? Mas obstáculos é estabelecido pelo próprio homem, né? A Bíblia nos ensina que para buscar a Deus, a gente precisa ter comunhão uns com os outros. E isso é tão grave que se o marido tiver um problema com a sua esposa, estão ali, não se fala, estão intrigados, e for orar, a oração nem sobe, né? Epa, isso é forte. Verdade. A oração só impede. É um obstáculo. Então, a busca vai ser quase inútil. Não vai perder tempo, né? É muito sério, muito sério. É uma questão muito séria, por exemplo, pastor. Alguém que comete um pecado, que precisa ser confessado e não confessa, e acha que o tempo vai apagar, entendeu? Então, essa pessoa está em pecado, perdeu a comunhão com Deus, isso é fato. Se não confessar, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, é confessar e deixar. Então, vai passando o tempo e acha que está tudo bem, porque já fazem anos, mas é um obstáculo, está perdendo tempo.
está vivendo uma vida de fachada, pode estar nos enganando, enganando os seres humanos, enganando sua liderança, enganando seu pastor, enganando sua esposa, seu marido, mas a Deus ninguém engana. Deus é santo. A santidade de Deus, ela é intocável. Então, não tem como alguém, de qualquer maneira, de qualquer forma, querer se apresentar diante de Deus achando que Deus é bonzinho. Eu sempre digo, Deus não é bonzinho. Não pense que Deus é um Deus bonzinho. Deus é misericordioso, é maravilhoso, Ele perdoa, mas Ele é justiça. É justo. Ele vai trabalhar, Ele vai nos tratar segundo a sua reta justiça. Né? Nenhum então, atributo sobrepõe o outro, né, pastor? Não. Então a gente não pode se enganar achando que é só ir orar e o céu está aberto para mim. O pastor Antônio Filho já trouxe aí na sua palavra, né, na sua exposição, a questão da humilhação. E aí é uma das coisas mais difíceis para o ser humano é se humilhar. Porque para se humilhar tem que confessar. Entendeu? Você falou Humilhar, um negócio forte aí. se humilhar, você falou um negócio forte aí, que coisas a falta de humildade é um obstáculo, né? Falta de humildade. Humilhar, né? Quando a pessoa não se humilha, é porque está orgulhoso. Orgulho é ausência de humildade. Exatamente. Né? Então, isso é um obstáculo poderoso, sim. Exato. É forte isso aí, porque Deus apresenta... Na minha cabeça agora, até quero aproveitar essa palavra sua aí, porque deu um choque aqui, ó. Salmo 10, versículo 4. Deixa eu ler Salmo 10, versículo 4. Tá aberto aí, um de vocês? Salmo 10, versículo 4. Vou com a Bíblia na mão aqui, vamos lá. Salmo 10, versículo 4. Você falou um negócio muito forte. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são: não há Deus. A versão, tem uma outra versão, vem uma outra versão, tem uma versão que diz assim... Procure outra versão mais simples. A minha... Tem uma outra versão que diz assim, ó, no orgulho do seu coração, o ímpio não busca o Senhor. Né? Minha Almeida é vista corrigida. A minha Almeida é vista corrigida. Então é exatamente isso. A ausência de humildade é um obstáculo para as pessoas buscar a Deus. Né? Tem gente, não, para quê? Por quê? Tá tudo bem. E como eu disse antes, pastor Ezequiel, voltando à questão dos relacionamentos, muitas das vezes é exatamente essa falta de humildade que leva a pessoa a não reconhecer reconhece, mas não tem humildade para pedir perdão, que é um dos fatores que implica aí muito nesse bloqueio. A pessoa reconhece que cometeu uma falha, mas a sua soberba, seu orgulho, né? O ego é um trem muito esquisito, muito forte. Né? A pessoa não diz, me perdoe, por favor. Isso é em casamento, é pai e filho, filho e pai, em todos os níveis de relacionamento, membros de igreja, irmãos, entre irmãos, membros de igreja, acontece, a pessoa muitas vezes até reconhece, mas o orgulho diz, não, eu não vou me rebaixar, eu não vou me humilhar, eu não vou... Isso é terrível, porque para Deus é uma barreira que o próprio ser humano está erguendo, uma muralha que o ser humano está construindo, né, para não ter a presença do próprio Deus na sua vida. Né? Então, essa falta de humilhação, de humildade, ela também vai gerar a ausência de arrependimento, né? Se eu não me humilho, eu não me arrependo. E se eu não me arrependo, eu não me converto. E se eu não me converto, eu não me ouve. Que coisa! É muito sério. É muito sério. É uma corrente de 10 elos. Se quebrar um e quebrar 10, não faz diferença. Exatamente. Aí onde fica, pastor Ezequiel, essa questão do avivamento, que muitas das vezes as pessoas acham que avivamento é o falar em línguas, isso é um dom, é o profetizar, é outro dom, né? Isso aí faz parte de uma vida avivada, faz parte de uma vida avivada, é consequência de uma vida avivada. O avivamento, ele vem, por exemplo, quando Abacuque faz aquela oração, olha o texto que ele está pedindo avivamento. É de um contexto terrível de Israel. Povo caído
caído no pecado, irmão contra irmão, injustiça, corrupção generalizada, né? Gente inocente sendo condenada. Então, é um quadro, se você olhar o capítulo 1 de Abacuque, ele vendo todo esse quadro, ele clama ao Senhor. Deus diz, não tem jeito, eu vou trazer o juízo, não tem mais jeito. Mas lá na frente ele diz, Senhor, então eu ouvi a tua palavra, temi, ele está dizendo, eu sei que vai acontecer, mas na ira, lembra-te da misericórdia, né? Aviva ao Senhor a tua obra, no meio dos anos a notifica. Ou seja, o avivamento, que na cabeça de muita gente é um culto pentecostal, não é um culto pentecostal. Não é um culto pentecostal é uma igreja avivada. Não é movimento, apenas. Não é movimento, apenas, né? Um culto que teve batismo do Espírito Santo, que teve gente renovado, é consequência de uma igreja avivada, não é um culto que não é a marca, não é o máximo do avivamento, não é o ápice do avivamento, é o resultado de uma igreja que tem intimidade com Deus, que vive o avivamento diariamente. E aí as pessoas têm que colocar isso na cabeça, e para isso entra esse contexto, perdão, humilhação, né? Se humilhar, a humildade é uma prática, né? Ninguém nasce humilde, a gente vai desenvolver isso por interesse de se tornar uma pessoa humilde, a gente tem que se interessar. Então ninguém nasce carregado de humildade. Deus não fez um mais humilde que o outro, é as pessoas que têm que decidir. Então, né? É uma decisão, quebrantar o coração. Esse ato de não buscar a Deus é falta de humildade, isso é orgulho, né? Isso é um bloqueio. Tá? E quanto mais eu busco o Senhor, mais eu reconheço que nada sou, que nada tenho, que nada posso, certo? E aí isso vai trazendo quebrantamento, né? E você, o melhor pai, o melhor marido, o melhor amigo, o melhor líder, não é isso? É isso que você está dizendo. Exatamente. Exatamente, pastor. Deixa eu aproveitar o momento. Deixa eu aproveitar o momento, presidente. Sua palavra foi muito sugestiva, muito apropriada. Mas lá em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9, Davi chama Salomão pela barba e diz assim: E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com o coração perfeito e com uma alma voluntária, porque ele esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos corações e entende todos os pensamentos. E se o buscares, será achado de ti. Porém, se deixares, rejeitar-te-á para sempre. Então, Davi dá um choque de realidade de Salomão, né? Para Salomão entender que ele conhece tudo. Exatamente. Pastor Antônio Filho, deixa eu aqui fazer uma pergunta para você, depois você dá o seu ponto de vista, para a gente já caminhar para o encerramento. Lá em Isaías 55, 6, diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Observe, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Esse fator da busca, ele parece que vai chegar o limite, vai chegar o tempo que vai buscar e não vai achar? Sim, com você certeza. Pode acrescentar para nós? Com certeza, pastor. É interessante ia falar sobre essa questão aí de Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, vírgula, invocai-o enquanto está perto. Vai chegar o momento que as pessoas vão buscar e não vai ter como encontrar. Quando nós observamos, interessante o senhor estava falando, o pastor Dalei estava falando, eu estava observando aqui o que, segundo as crônicas, também nos fala sobre, quando fala do rei Asa, eu estou com vocês enquanto vocês estiverem comigo. Quando me buscarem, eu vou me deixar ser achado. Ora, quando ele fala isso daí, também em consonância com Isaías, vai chegar um momento que as pessoas vão buscar e não vão achar. A porta da graça vai estar fechada. Então, é de suma importância não rejeitarmos este encontro, de buscarmos a Deus. De buscar enquanto se pode achar, porque vai chegar o momento, com a própria palavra está dizendo, buscar isso enquanto se pode achar. Ora, então, buscar enquanto se pode achar, então vai ter um momento que vai buscar e não vai achar, ele não vai encontrar mais com ele. E isso a gente corre o risco, né? Corre o risco de buscar e não encontrar. E não encontrar.
E não encontrar. É mesmo que o senhor estava contando aí a sua experiência com os seus filhos quando era pequeno. Quando o senhor se escondia, eles procuravam. Eu não vou procurar lá não, que não estou encontrando. Né? Mas aqui é bem mais sério. Aqui é lá que o senhor se deixava ser achado por eles. Aqui, nesse momento, enquanto nós estamos no período da graça, Deus está fazendo justamente isso. Quando alguém busca, ele se deixa ser achado por aquele que busca. Mas vai chegar o momento que não vai achar mais ele. Ele não vai deixar mais ser encontrado. E é muito sério, muito perigoso. A Selene está fazendo uma pergunta, pastor Antônio Filho, presidente. Ela diz assim, pergunta assim: à medida que a pessoa se envolve com a palavra de Deus, ela será avivada? Está correto? Ela está fazendo essa pergunta. Ela se envolve com a palavra. Pastor Filho, abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 a 17, para nós ler para a Selene. 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Enquanto você procura, o presidente da sequência, eu queria dizer. 3 e 16? Sim, presidente. A pergunta que a irmã Selene está fazendo, ela é pertinente sobre a questão do envolvimento com a palavra. Tem a ver com avivamento, né? A palavra de Deus, ela nos aviva. As pessoas que se interessam, a gente, por exemplo, como eu volto a dizer, avivamento é diferente do que muita gente pensa. A gente sabe que muita gente foi salvo, se converteu a Cristo quando passou a ler a Bíblia. Teve gente que se aceitou a Jesus sem ser evangelizado por outra pessoa. Aceitou Jesus por entender a palavra de Deus. Então, o avivamento, ele gera salvação. Então, se envolveu com a palavra de Deus, não tem como não haver uma mudança, né? E esse envolvimento, obviamente, um envolvimento dependente, né? A pessoa tem interesse pela palavra de Deus, interesse de que Deus fale com ela. Então, se a pessoa tem interesse que Deus fale com ela pela palavra, haverá um avivamento na vida dessa pessoa. Deus vai avivar, Deus vai responder, Deus vai falar, Deus vai trabalhar pela sua palavra. A questão da busca que a gente está colocando, a questão da oração, é porque Deus está colocando essa situação para quem já o conhece. É para quem já o conhece, né? O envolvimento com a Bíblia, muitas das vezes, acontece na vida de pessoas que ainda não conhecem a Deus. E só o fato de não saber o que é oração, não saber o que é buscar a Deus, não sabe nada. Mas entender o que a Bíblia é a palavra de Deus, e essa pessoa se interessa, ela vai ter um impacto de avivamento na sua vida. O que é o avivamento? É renovar, é um renovo espiritual. A pessoa passa a ter uma visão diferenciada, uma nova divisão de quem é Deus através da palavra. Deus se revela pela sua palavra. Então vai ter um avivamento para quem se envolve com a palavra de Deus. Agora, essa questão da busca que Deus estabelece lá para o seu povo é para quem já o conhece, né? Então, exatamente porque isso eu volto a repetir, nós que somos cristãos, evangélicos, nós somos tendenciosos a nos esquecermos de Deus, de um Deus que quer se fazer presente todo o tempo. A gente se deixa ser levado por muitas coisas nessa vida e acaba não buscando a Deus, não orando mais, né? Não indo para as madrugadas, né? Que alguém fez uma pergunta aí se existe um momento específico para buscar a Deus. Deus estabelece. Ele diz que ama os que o amam, né? E aqueles que de madrugada o buscam, né? Então ele estabelece a madrugada como um momento especial para buscar ao Senhor. E isso é o primeiro tempo da pessoa, né? O primeiro momento que a pessoa acorda, dá para Deus, né? É esse sentido. Como se fosse a primícia do dia, né? Exatamente, presidente. Você colocou muito bem. Pastor Antônio Filho, 2 Timóteo 3,16 ao 17, só para completar a resposta da Selene, o presidente falou muito bem que à medida que a pessoa se envolve com a palavra de Deus, claro, ela vai estar avivada, né? A palavra de Deus tem esse poder. Leia aí, pastor. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção, para a educação em justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a palavra de Deus gera avivamento. Está claro. Então, Selene, gera avivamento. O John está perguntando assim, presidente. O avivamento pode ser considerado um estilo de vida? Pergunto isso porque o avivamento deve ser uma constante em nossas vidas. Ele pergunta, avivamento pode ser considerado um estilo de vida? É uma pergunta bem sugestiva, muito boa, John. Tá? A ideia de Deus é buscai. A palavra buscai não é apenas buscar. Buscai, ela é contínua. Tá? Não tem limite, é todo o tempo. Quanto mais você busca, é como a alva do dia, né? Ela vai crescendo, clareando, até ser dia perfeito. Então, quanto mais você buscar a Deus, melhor vai ser para você. Então, eu posso crer que você pode ter, sim, tá? O avivamento, ter um avivamento na sua vida como estilo de vida. Não tem nenhum problema, não. Colocar isso, não como uma performance. Não buscar a Deus para mostrar para os outros. Não buscar a Deus para aparecer. Não é essa a nossa intenção. Buscar a Deus para ser, tá? Para ser mais santo, mais bondoso, mais misericordioso, né? Essa é a nossa intenção. Mas eu quero aqui fazer a última pergunta e quero deixar para o pastor Antônio, para o pastor presidente, dar a sua pincelada nesses 7 minutos que nos faltam. Nós falamos de buscar ao Senhor. E há recompensa em buscar a Deus? Gostaria que vocês falassem disso. Se há recompensa, e se podem citar pelo menos um ou mais, qual a recompensa que nós temos quando buscamos ao Senhor? Baseado no texto que estamos estudando, analisando, a recompensa ali é bem clara. Tem várias recompensas, mas diante do texto que nós estamos vendo, primeiro é o quê? Nossos pecados serem perdoados. Aí, a pergunta que o Jonathan fez aí é muito interessante, que um estilo de vida. E creio, senhor presidente, pastor Ezequiel, que nos ouve, um avivamento também pode ser um estilo de vida nosso, né? Nossa santidade, fidelidade, é um estilo de vida que nós temos. Quando nós olhamos para uma pessoa que anda com uma prancha, que fala toda a linguagem de surfista, é um surfista, é o estilo de vida dele, né? De filosofia dele. Então, nós temos que ter o nosso estilo de vida também, né? E dentre deles, o avivamento faz parte do nosso estilo de vida, que nós não podemos deixar esta chama se apagar. Porque a recompensa disso aí, além do perdão dos nossos pecados, complementando, temos que Deus irá sarar a nossa terra. Sarar a nossa terra fala de quê? De abundância, de vida em abundância, de viver a plenitude que Deus quer que vivemos. Viver o reino dele aqui na terra. Então, é um estilo de vida que nós temos que ter. E viver de conformidade que a palavra do Senhor expressa e nos orienta, que assim tenhamos uma vida de santidade e assim ser abençoado por Deus. Presidente, o que o senhor tem para acrescentar? Buscar a Deus, há recompensa em buscar ao Senhor? E se há recompensa, qual seria a maior recompensa em buscar a Deus? Qual seria? O pastor Antônio Filho já deixou bem claro, eu acho que não tem nada mais extraordinário do que o perdão dos nossos pecados. E o Senhor Deus disse que Ele perdoaria. Era uma dívida. É a maior bênção de todas, a maior recompensa. O resto é acessório. Mas o perdão dos pecados é que nos credencia a entrar na eternidade com Deus. Hoje eu vinha conversando com um pastor, nosso amigo, o pastor Jacob Saraiva. Nós falamos até uma questão sobre a diferença entre
a morte do ímpio, ele citou a morte de um ateu, né, que ele contou o testemunho, me contando o testemunho de uma pessoa que acompanhou a morte de um ateu, e disse como foi dramática aquela morte, os gritos, e ele dizendo, não me leve, não me leve, e uma coisa assustadora. E de uma outra pessoa que acompanhou a morte de uma santa mulher de Deus, no momento que ela partiu, Deus permitiu ela, antes, dizer, verbalizar o que ela estava vendo. E ela disse, estou vendo carruagens de fogo e vieram me buscar. Então, pastor, é algo que a gente precisa enaltecer e agradecer a Deus é pelo perdão que nos credencia, que nos habilita a ter, no momento da nossa partida, não sabe quando será o arrebatamento, mas eu sei que Deus está chamando gente todos os dias, né? Todos os dias o fio da existência de alguém é cortado. No dia que Deus cortar o fio da nossa existência, vai ser um grande privilégio a gente contemplar os seres espirituais vindo da parte de Deus nos buscar, porque os nossos pecados foram perdoados. Já foi cravada no Calvário a cédula da nossa condenação, que nos condenava. Então, esse é o maior benefício, é o maior de todos, né? É tanto que as questões posteriores, sarar a terra, né? Fazer chover, quando vier a guerra, ele vai descer no meio do seu povo para vencer os seus inimigos, que são N promessas que Deus faz ali no momento que o templo é consagrado, né, por Salomão, N promessas, mas o perdão é o mais extraordinário de todos os benefícios. O perdão dá acesso, né? Dá acesso. Tira os obstáculos e dá acesso a Deus constantemente. Sem perdão. Sem perdão não é feito. Porque o final aí dessa palavra perdão, uma outra interpretação, é o maior recompensa, porque o perdão, como o presidente já disse, eu acabo de dizer, a maior de todas as recompensas é a presença de Deus, é o próprio Deus. E para que a gente tenha acesso ao próprio Deus, é quando Ele nos perdoa, Ele abre o caminho, né? Lá em Hebreus 11:6 diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Tá? Então, se você vai buscar a Deus, tenha plena convicção que Ele tem algo extraordinário para lhe dar. E não é apenas as coisas, as dádivas, é muito mais. Não apenas o carro, a casa, a família, não. Ele quer algo maior. Como já falamos aqui, né? Quando Moisés queria alguma coisa de Deus, Moisés me pede alguma coisa. O que Moisés pediu? Né? Senhor, me dá um camelo. Senhor, me dá... O que Moisés pediu? Senhor, para ver a glória de Deus. Eu quero ver a tua glória. E a glória de Deus é o próprio Deus, é a face de Deus. É isso que Moisés queria ver. Então, a nossa intenção aqui, nobres irmãos, em buscar ao Senhor, é porque você vai buscá-lo. E os que o buscam, o encontram. E quando você encontra, você vai fazer igual Jó. Eu só tinha visto dizer, só tinha visto falar, mas agora os meus olhos viram a Deus. Agora os meus olhos viram o Senhor. Então, só tenho a agradecer ao nosso presidente, agradecer ao pastor Antônio Filho por cada palavra, os nossos pastores, irmãos e irmãs, tantas pessoas aqui escreveram mensagens positivas. E amanhã, 12 horas, estaremos aqui. O presidente nem sabe, mas ele vai estar com a gente aqui amanhã. E mais outro convidado. Então, meio-dia. Então, eu quero agradecer a todos. Muito obrigado. E hoje à noite temos culto em todas as nossas igrejas. Pregue sobre esse assunto, a importância de buscar a Deus. E vamos estar em jejum. A intenção maior da nossa campanha não é para a gente se mostrar, criar uma performance. Não. É apenas por prazer. E chamar você para essa responsabilidade. Chamar você para isso, né? Porque é enquanto se pode achar. Logo, logo,
a gente não vai ter mais essa oportunidade, né? Talvez porque está doente, talvez por, enfim, tantas circunstâncias. Mas eu deixo aqui a minha última palavra, e aí eu passo para o pastor Antônio fazer as suas considerações finais, o presidente vai orar encerrando. E até aproveitar, se você quiser entregar seu jejum agora, entregue o seu jejum. Estamos jejuando não para Deus fazer, porque Deus não é obrigado a fazer nada. Nós estamos nessa campanha não para Deus fazer, não. É uma questão de prazer, como filho. Estamos fazendo não por obrigação, por prazer. É algo que está dentro de nós e queremos que isso incendeie você. Vamos buscar o Senhor até que nada mais importe. O mais importante não é o carro, o mais importante não é o carro, a igreja, o mais importante não é a cidade, o mais importante é o Senhor. Essa é a mensagem que a gente quer deixar com essa campanha. Então, pastor Antônio, dê as suas considerações finais. Quero aqui agradecer pela oportunidade de estar compartilhando da palavra de Deus e quero deixar aqui para todos Mateus 7:7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abrir-se-vos-á. Não pare de bater até receber e continuar na presença dele. Deus abençoe nosso presidente, pastor Darley, pastor Ezequiel, que é o mediador, e o coordenador desta campanha de semana do Avivamento. Que Deus venha continuar abençoando todas as nossas igrejas, todos os nossos pastores do nosso ministério acima de seta. Que esta semana, de fato, seja semana de avivamento. Não só essa semana, mas possa ser contínuo este avivamento e esta nossa preocupação. Né? E aqui eu louvo a Deus pelo nosso presidente, pela sensibilidade de compreender e entender e assimilar esta situação de a nossa convenção estar promovendo este momento de incentivo a todos os nossos pastores, para não deixar a chama do Espírito Santo se apagar, mas que tenhamos uma vida sempre avivada, o ministério avivado para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém, pastor Antônio. Deus abençoe. Eu passo para o presidente. Agradecer a Deus, pastor Ezequiel, por esse momento, pela sua vida como coordenador dessa semana, pela visão. Agradecer a Deus pela vida do pastor Antônio Filho, que tem somado e muito, tem cooperado com essa obra. Tem também, como todos nós, um grande interesse em ver a obra de Deus prosperando, progredindo, avançando, e a igreja avivada. Que Deus continue abençoando os nossos pastores, cada um dos nossos irmãos e irmãs, e pastores que nos acompanham nessa live, evangelistas, os obreiros que estão aí, que fazem parte da nossa convenção. Também temos pessoas que porventura não fazem parte, mas estão nos acompanhando. Que Deus abençoe e que a sua vida, as vossas vidas permaneçam avivadas, permaneçam conectadas com os céus. Que Deus dê vitória, que Deus dê graça e vos faça sempre como uma labareda de fogo na terra, e nunca a chama do Espírito Santo venha se apagar nas vossas vidas. Que as nossas igrejas possam ser tomadas por um sentimento não apenas de uma semana, mas de toda a vida. Enquanto aqui estivermos, estarmos mais perto de Deus, buscando mais a presença de Deus. Que possamos contagiar, que essa semana seja uma semana marcante na vida do povo de Deus, como a do ano passado foi muito importante, com resultados extraordinários. Creio que esta semana também Deus vai nos surpreender, pastor Ezequiel, com resultados extraordinários. No final, o nosso fechamento vai ser de glória. Todos os dias serão, mas o ápice dessa semana, que será no encerramento, Deus vai nos surpreender. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém. O presidente vai orar, encerrando, mas a Selene diz assim: avivamento ou movimento? Selene, o movimento não produz avivamento, mas o avivamento produz movimento. Tá? Presidente, ore ao Senhor agradecendo por esse momento e abençoando todos nós, em nome de Jesus. Oremos. Senhor, obrigado por esse momento, Deus, de reflexão, de palavra. Obrigado, meu Deus, pela forma como o Senhor fala conosco.
pelo despertamento gerado nos corações. Te apresento cada alma, cada vida que aqui está participando desse momento, pedindo que a doce presença do Espírito Santo seja contínua em nós. A tua graça e a tua misericórdia esteja sempre estabelecida das nossas vidas, ó Pai. Nos ajuda a vencer as batalhas e as guerras espirituais que temos pela frente. Ser conosco, nos dê uma semana repleta da tua presença. Que haja sinais, prodígios e maravilhas, ó Pai amado, como resultado da tua resposta ao povo que está buscando, jejuando, orando, se humilhando, ó Pai. Sabemos que o Senhor, ó Deus, não é obrigado a nada, mas sabemos que o Senhor é galardoador daqueles que te amam e te buscam. Por isso oramos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e até amanhã, 12 horas, querendo Deus. Deus abençoe. Obrigado a todos.